Olá pessoal, tudo bem? Daniel Boico mais uma vez aqui e hoje para falar com vocês sobre programas extras ou modalidades, aulas extras, como você queira intitular ou encarar. Quantos alunos você consegue atender por hora aí no seu box? Aulas de CrossFit. Normalmente um box de CrossFit, ele tende a oferecer, a se fechar e oferecer somente essa modalidade para sua clientela toda. Mas eu vou falar um negócio para vocês. Quantos alunos no máximo, você consegue atender por dia dentro dos horários que você já oferece? Você vai ter um número limite, um número X. Se você tem 20 check-ins na sua aula de CrossFit, se você tem 30, 40, 50, 10 check-ins na sua aula de CrossFit, você tem um número máximo de pessoas que você consegue atender aí ao longo do dia. E na maioria das vezes, esse número de check-in, ele é colocado ali, depois que você monta todo o planejamento, ele é colocado ali um número máximo de acordo com os materiais que você tem disponível, de acordo com o número de codes que você tem disponível, e nem sempre é o tamanho do box que é levado em consideração para esse número de check-in. E por que eu estou te falando isso? Exemplo, aqui na Ironmaker, nos nossos horários de fluxo maior, nós já chegamos a colocar 74 pessoas dentro do box numa única hora. Poxa, Daniel, o seu box é gigante. Não, o nosso box não é tão gigante assim. Nós simplesmente estudamos a logística de como atender uma quantidade maior de pessoas, fora das nossas aulas de CrossFit. Por isso nós trabalhamos com programas extras. Então nós oferecemos, isso é uma visão comercial também, nós oferecemos para os nossos clientes ou futuros clientes a modalidade do CrossFit mais 5 programas específicos diferentes que vão ajudar essa pessoa a ter resultados melhores, conquistar o seu objetivo, melhorar a sua qualidade de vida. Enfim, nós temos um apelo comercial muito maior, O que você escolheria fazer? Eu vou pagar uma mensalidade, vou me matricular num lugar que me oferece somente uma modalidade pelo valor X, ou eu vou procurar um box de CrossFit que me ofereça 6 modalidades, 7 modalidades, 10 modalidades. Porque acontece, você vai concordar comigo, às vezes o seu aluno ele não tá afim de levantar peso naquele dia, sei lá, ele teve um dia mega estressante, ele teve vários problemas, ele acordou chateado, triste, e ele não tá afim de levantar peso. Já aconteceu, já recebi vários feedbacks disso, mas ele tem a possibilidade de vir fazer uma aula de yoga, ele tem a possibilidade de vir fazer uma aula de endurance, ele tem a possibilidade de vir fazer uma aula de ginástica. E aí, o seu aluno, de qualquer maneira, mesmo tudo de errado tendo acontecido na vida dele, ele vem pro box para se movimentar, ele vem pro box para treinar, mas ele só não estava afim de levantar peso. E também acontece do aluno olhar, o treino lá no aplicativo e falar: hoje eu não vou. Tem esse movimento aqui que eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de fazer aquilo. Enfim, é a opção dele, ele tem esse direito de gostar ou não gostar de algo. Mas se você tiver outra opção para essa pessoa frequentar, você pode ter a certeza absoluta que ela vai repensar no fato de vir ou não vir. E lembre-se, quanto maior a presença do seu aluno, do seu cliente no seu negócio, maior a porcentagem de retenção que você vai ter. Então, analisa só, se você atende 40 pessoas numa aula de CrossFit, com 2 ou 3 coaches, você pode diminuir para 30 check-ins, certo? Vai diminuir 10 vagas da aula de CrossFit, mas você pode ter um programa, uma aula, que você pode, ao invés de ter somente 10 check-ins, você pode ter 15, você pode ter 20 check-ins. Vamos dar o exemplo da aula de ginástica. Você vai ter uma aula técnica de ginástica. Aqui a galera adora as aulas de ginástica e tem um apelo muito grande, porque são 50 minutos, são 60 minutos, são 40 minutos, 45 minutos, você que vai decidir isso,
de uma aula que vai dedicar somente para aquela pessoa treinar os educativos, treinar as técnicas, para ela conseguir desenvolver um movimento que ela vem tentando talvez há muito tempo e que nós sabemos, numa aula de CrossFit de 50 minutos você não consegue dedicar todos os educativos possíveis existentes na face da terra para essa pessoa aprender essa técnica. Então, fica uma dica, coloca uma aula de ginástica, você vai conseguir aumentar o fluxo de clientes dentro dessa hora no seu box, automaticamente o volume de alunos aumenta, automaticamente o número de vagas vai aumentar e você vai ter mais alunos, mais oportunidade de vender mais planos e tudo isso é algo muito positivo. Então analisa muito bem a sua logística de aula e veja se é possível você oferecer alguns programas diferentes aí no seu box. É fundamental, é um diferencial, é um up no seu comercial, é um apelo comercial muito legal, muito forte. Você pode ter certeza que vai somar muito no seu negócio, tá bom? Não esquece. E caso você não consiga ou não tenha necessidade de colocar uma aula paralela, né? Aumentar o seu fluxo ainda de alunos, talvez você esteja começando o seu box, o que você vai fazer? Você vai desenvolver esses programas, mas lembre-se de algo muito importante, não adianta você falar, eu vou colocar uma aula de ginástica, mas você não tem nenhum treinador, nenhum coach especializado em ensinar ginástica. Quando eu falo especializado, eu não estou dizendo que ele tem que ser ex-atleta de ginástica, eu estou dizendo que ele tem que entender e saber o que ele vai falar, o que ele vai passar, como ele vai planejar, para que essas pessoas tenham uma progressão. A maioria das pessoas não vai tirar um Ring Muscle Up na primeira aula de ginástica. A maioria das pessoas, e vocês bem sabem disso, precisam treinar progressões, corrigir falhas, treinar, repetir. E esse treinador ele precisa ser especializado ao ponto de identificar as falhas. Isso vale para todos os programas que você possa implementar aí no seu box, desde uma aula de mobilidade, que é super importante, que nós conscientizamos muito os nossos alunos aqui no box a fazer a aula de mobilidade, a uma aula de LPO, uma aula de endurance, uma aula de ginástica, uma aula de fortalecimento de core, enfim, você pode planejar, desenvolver, aplicar muitos modelos diferentes de treino que vão te ajudar a ter um apelo comercial muito maior. E como eu estava falando, se você abriu recente, você ainda não tem a necessidade de ter aulas paralelas, você pode em alguns dias, em alguns horários chaves, e aí você precisa estudar o seu planejamento também, a sua gestão, em oferecer modalidades diferentes. Porque aquele aluno que naquele momento não está afim de levantar peso, vamos supor que você tenha snatch na sua aula de CrossFit, mas aquela aluna não está afim de levantar peso naquele dia. Ela vai ter a opção daquele dia de algum horário de ter uma aula diferente. Uma aula de yoga, uma aula de mobilidade, uma aula de ginástica, e ela vai vir treinar da mesma forma. Lembre-se, um ponto muito importante, quanto maior a presença do seu cliente aí no seu negócio, você pode ter certeza que a sua retenção vai ser gigante, tá? Se esse aluno não está presente no seu negócio, a chance de ele cancelar o contrato dele ou de não renovar quando o plano dele vencer é muito grande. Então, crie atrativos para que os seus alunos estejam no box muito mais tempo e crie atrativos, um apelo comercial para você captar novos alunos, oferecendo novos planos, oferecendo um diferencial gigantesco aí na sua cidade. Então essa é a minha dica de hoje. Aulas extras são fundamentais, são importantes para você ter um estímulo variado, né, dentro do seu box. Não estou me referindo às aulas de CrossFit, que elas têm que ser variadas, a gente sabe disso, mas você pode oferecer coisas diferentes. Não me inventa coisa do arco da velha, mano. Você precisa seguir algo, né, condizente, que vá trazer bons resultados para os seus alunos e com certeza você vai ter um retorno, você vai colher os frutos disso e o seu negócio só tende a melhorar, só tende a crescer com esses diferenciais. Beleza? Ficamos por aqui hoje. Até mais.